Sempre que eu escuto falar de Lava Jato, a primeira palavra que me vem à mente é esperança. Existiu um momento que eu via no Brasil um sentimento grande de esperança de dias melhores, de uma política sem corrupção, de que a gente poderia vencer séculos e séculos de uma má política, de uma corrupção estruturada mesmo na sociedade e um objetivo comum das pessoas de mudar essa realidade. Revelações sobre o terremoto político que sacode o Brasil. A Operação Lava Jato atingiu essa semana o ex-presidente Lula. Ameaçado de prisão, o ex-presidente tentou se tornar ministro, o que o afastaria do juiz Sérgio Moro. Mas o grampo telefônico divulgado no mesmo dia mudou tudo. As gravações mostram Lula que o Brasil desconhecia. Essa é a nossa reportagem da semana. E foi assim que eu, lá atrás, em 2014, comecei a ter uma maior esperança. Quando eu escutei pela primeira vez, em 2014 ainda, no primeiro semestre, sobre a Lava Jato e as primeiras operações daquele movimento que ninguém sabia as proporções que a Lava Jato teria anos depois. A partir de hoje, o Jornal da Record revela em 5 reportagens a investigação sobre os empréstimos feitos pelo BNDES. Cifras bilionárias que saíram da conta dos brasileiros para bancar obras no exterior. O BNDES, um banco público, financiou de 2003 a 2015 as maiores empreiteiras do país para trabalhar fora do Brasil. As mesmas construtoras que agora são alvo de investigação por corrupção. 2014 era um ano político no Brasil. Então aquilo me encheu de esperança em saber, poxa, será que agora o brasileiro vai abrir os olhos? Será que agora a gente vai ter um futuro? A pergunta que tentamos responder é: por que os governos Lula e Dilma foram tão generosos com essas empresas? E eu procurei então saber mais e participar um pouco mais, entender daquele movimento. Como era um ano político, aquilo certamente alteraria o resultado das eleições. E era momento do brasileiro entender a corrupção, como ela estava sistematizada no país, e a gente pudesse escolher melhores nomes naquela eleição. Lembro que em outubro de 2014, várias operações da Lava Jato já tinham sido deflagradas e vários nomes já tinham vínculo específico com membros do PT, do PP e de outros partidos ligados ao governo. A Polícia Federal investiga se um imóvel avaliado em 12 milhões de reais comprado pela construtora Odebrecht abrigaria uma nova sede do Instituto Lula. O prédio, que fica na Vila Clementino, em São Paulo, foi negociado por Marcelo Odebrecht e José Carlos Bunlai, ambos investigados na Lava Jato, e o advogado e compadre de Lula, Roberto Teixeira. Então, para mim, estava claro que a gente ia dar um basta nisso e que não iríamos reeleger a presidente Dilma e nem políticos envolvidos com essa corrupção que se apresentava. Triste foi ver que, mesmo assim, em outubro, Dilma foi reeleita e parecia que a Operação Lava Jato não teria colocado a clareza na cabeça das pessoas de o quanto a corrupção deixa as pessoas mais pobres, o quanto a corrupção deixa de levar dinheiro para a educação, para a saúde, para saneamento básico, o quanto isso nos prejudica como país e impede o nosso crescimento. Lembro também que logo no início de 2015, já com a nossa presidente Dilma reeleita, eu fui um dos primeiros então a ir para a rua. Foi eleita baseada numa mentira para a população, construindo um país que não existia na realidade e escondendo fatos que eram claros e provados já pelas investigações da Lava Jato. Em 2014, depois da Copa do Mundo, a crise econômica se agravou no Brasil, mas mesmo assim Dilma Rousseff conseguiu a reeleição. A presidente da República não perdia a chance de atacar os métodos de investigação da Lava Jato. As denúncias feitas pelo senador Delcídio do Amaral, elas são absolutamente levianas. Eram em torno de 30 pessoas apenas que se reuniam no Parque Vaca Brava, aqui em Goiânia. Só que esse movimento ele foi crescendo até a gente chegar em 2016 com uma manifestação em abril que deu mais de 60 mil pessoas aqui em Goiânia. Fato nunca antes visto.
Nem no Fora Collor, nem no Diretas Já, a gente conseguiu colocar tantas pessoas nas ruas. E isso eram pessoas que tinham vários pensamentos diferentes entre si, mas tinham um objetivo em comum, que era acabar com a corrupção, colocar o Brasil num caminho de seriedade na política. E é nisso que eu acreditava naquela época. As pessoas queriam derrubar o governo Dilma, queriam fazer o impeachment, mas queriam, acima de tudo, colocar regras no Brasil que evitassem, que cerceassem qualquer prática delituosa dos políticos, que foram vistos, devido à grande quantidade envolvida no Lava Jato, como o fator que ia perpetuar a corrupção por grande tempo no país. Eu lembro que naquela manifestação de 13 de março de 2016, a energia que a gente sentia passando ali no 85, debaixo do túnel, era sem igual. Não tem como eu narrar aqui até hoje. A gente se arrepia quando lembra daquele momento em si. A gente via no rosto de cada goianiense ali esperança, coisa que eu não vejo hoje quando eu converso com um goiano. Parece que as pessoas se acomodaram ou aceitaram como as coisas são. A corrupção no Brasil é um monstro, ela desvia mais de 200 bilhões de reais por ano, 3 vezes o que se gasta na área federal com educação, 3 vezes o que se gasta na área federal com saúde. Pessoas estão morrendo nas filas de hospitais, estão sem remédios, pessoas estão esperando nas filas de escolas para matricular filhos, faltam professores, faltam livros didáticos por causa da corrupção. A Lava Jato foi a maior investigação contra a corrupção da história do Brasil. Foram 6 anos de trabalho, 79 operações e bilhões de reais recuperados aos cofres públicos. É claro que uma iniciativa dessas incomoda algumas pessoas, o que fez com que sofrêssemos muitos ataques. Hoje eu estou promovendo 200 mais, para eleger mais de 200 candidatos anticorrupção no Congresso Nacional e continuar mudando o cenário da política brasileira. Entre no site, conheça e divulgue essa iniciativa para os seus amigos. Com todas as investigações da Lava Jato, o que a gente viu foi que realmente existia todo um circuito montado, estruturado, profissional para lesar os cofres públicos. Era uma grande interação da iniciativa privada com as estatais públicas para tirar dinheiro, roubar, corrupção mesmo, e entregar a partidos políticos ou a pessoas ligadas a políticos. A gente lembra sempre do PT. E o governo do PT foi quem realmente estruturou isso. Ele profissionalizou a corrupção aqui no país, mas envolveu todos os partidos que estavam na base aliada do PT à época. Um dos auditores da Receita, o Instituto Lula fez gastos que não seriam compatíveis com uma instituição sem fins lucrativos. A Receita afirma que o Instituto é um mero escritório para administrar os interesses pessoais e financeiros do ex-presidente. Então, Lula montou o esquema que foi mantido por todo o governo Dilma, envolveu partidos como MDB, PP, Republicanos, PTB, vários envolvidos. E foi interessante a Lava Jato desnudar como isso acontecia, como as indicações políticas eram feitas. E o mais triste é ver que hoje todas essas figuras que estavam envolvidas nesse escândalo e que foram de maneira clara, por A mais B, provadas, que eram culpados e que roubaram, que nos roubaram mesmo, estão hoje candidatando novamente. Eunice Oliveira, a gente viu ele com dinheiro, com as malas ali, filmado. Procurei a senadora Simone Tebet para também dizer que nós íamos fazer essa reunião, então não tem nenhuma traição, não tem absolutamente nada disso, não consegui falar com ela. Esse é o senador Eunice Oliveira falando ao vivo diante de sua casa. Ele está recebendo os convidados para esse jantar que vai reunir gente do MDB, de vários partidos do Centrão e inclusive o pré-candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Delcídio do Amaral, que foi preso, vai ser candidato de novo. Lula estava liderando as pesquisas. Uma pessoa que foi provado de todos os benefícios que ele teve com esses escândalos de corrupção. Lembrando que ele não foi inocentado em momento nenhum. Mas o julgamento em si foi um julgamento correto. E no julgamento correto, o crime que lá foram relatados me parece muito claro. Razão pela qual eu entendo que não foi inocentado.
O que foi é que o processo vai ser recomeçado numa outra jurisdição, apenas com o risco de prescrição de muitos dos crimes lá relatados. Foi condenado em primeira instância, aumentado a pena em segunda instância, mantido a condenação no STJ, e não no mérito, mas por questão processual, que conseguiram livrar a cara dele, mas nunca tirando a culpa que ele teve durante todo o processo e que foi mostrado pela Lava Jato de forma clara. A gente vê hoje Eduardo Cunha se candidatando novamente livre para poder atuar. E é nessas pessoas, são essas pessoas que estão aí triunfantes, onde você vê nos olhos deles, a imagem que fica é que compensa no Brasil praticar o ilícito. Tem gente que fala, Alano, mas são muito poucos os deputados comprometidos com pautas verdadeiramente de combate aos ilícitos. Mas toda vez que alguém sério, comprometido, senta numa cadeira, eu tenho certeza que ele impediu que alguma outra pessoa envolvida em escândalos de corrupção, envolvidos inclusive na Lava Jato, que já foram presos e soltos, ocupem aquela cadeira. E é para isso que eu vou continuar lutando. Uma imagem que eu sempre lembro das manifestações em 2015, 2016, era a presença das famílias, pais, seus filhos nas manifestações. E o significado daquilo era muito importante. O significado é que eles não queriam a mesma realidade que viviam para os seus filhos. E aquelas crianças expressavam, sim, simbolizavam um futuro de um Brasil que era o que nós buscávamos para a nossa geração. E todos eles ali, onde pessoas de centro-direita, de direita, todos estavam lá de verde e amarelo, e as cores do Brasil eram as cores de todos os brasileiros naquela situação e não de um grupo específico. Porque acima de partido, acima de políticas, as pessoas estavam ali pelo Brasil, pelo país e pelo futuro. Eu mesmo ia para as manifestações com minha esposa, mas também com meu pai e com meu filho. 3 gerações diferentes, mas lutando pelo mesmo objetivo e com a mesma energia, com a mesma vontade de transformação. Até hoje, quando eu vejo essas fotos de nós 3 juntos, de verde e amarelo, pintado o rosto, eu me emociono. Porque era um momento diferente e que a gente não pode deixar morrer. Na época das manifestações, era bom que o assunto em casa, no trabalho, nas ruas, a gente conversava sobre Lava Jato, conversava sobre corrupção, conversava sobre o país que a gente queria lá na frente e quais as práticas que a gente não aceitaria mais. O Dicionário dos Brasileiros ganhou novos termos nos últimos 7 anos e o combate à corrupção nunca esteve tão presente na vida das pessoas. Delação premiada, condução coercitiva, força-tarefa, mandados de busca, offshores, são palavras hoje conhecidas. Eram grupos que se organizavam dentro de redes sociais, do WhatsApp, e cada um doando 10, 30, 50 reais, a gente conseguia os carros de som, conseguíamos bandeiras, conseguíamos fazer as artes, convocando a população. Independente de uma organização maior, a coisa era orgânica, ia todo mundo passando de um para o outro, conversando no trabalho, na escola, um chamando o outro. Eu lembro que nos jornais, o pessoal falava, olha, a próxima manifestação não vai dar 10 mil pessoas, uma manifestação nas redes sociais é fraca. E quando chegava no dia da manifestação, dava 30 mil, 40 mil pessoas, dando a 60 mil pessoas. Na maior manifestação foi em 13 de março de 2016. Como médico, eu via os dois lados, porque eu via os colegas médicos todos envolvidos numa indignação total contra o governo Dilma e tudo que acontecia no nosso país, com todos os escândalos de corrupção sendo abertos. E ao mesmo tempo, eu convivia com meus pacientes no SUS e eles vivenciando a mesma experiência de indignação. Quando eu via paciente e médico no mesmo lado, eu sabia que dali ia ter frutos, que a operação ia dar resultados. E a importância da gente estar sempre vivo nesse combate à corrupção é porque quem mais sofre aqui no país, com toda essa corrupção endêmica que existe, é a população que mais precisa.
Porque, pelos cálculos, a Lava Jato demonstrou ilícitos e desvios de dinheiro na ordem de mais de 15 bilhões de reais, onde a gente sabe que nem 5 bilhões de reais foram investidos em saneamento básico nos últimos anos. Se a gente não cresce, se a gente tem falta de recurso para a saúde, se o nosso ensino básico falta pagar melhor os professores e ter uma infraestrutura mais adequada, a gente sabe que parte desse dinheiro foi desviado pelos ralos da corrupção. Na Venezuela, o BNDES financiou 9 obras em empréstimos de mais de 3 bilhões de dólares, mais de 10 bilhões de reais entre 2001 e 2015. Na construção de um hospital com 160 leitos, 12 UTIs, pronto-socorro e todas as demais estruturas, é preciso desembolsar 30 milhões de reais. Para colocar em funcionamento, mais 32 milhões de reais por ano. Veja que seria possível construir 300 hospitais e, pelos próximos 31 anos, pagar todas as despesas para manter as unidades funcionando, atendendo cerca de 600 pacientes por dia. E você que está aí do outro lado, que sabe que a gente não tem a saúde que nós precisávamos, que não tem saneamento básico na porta da sua casa, é você que mais sofreu com toda essa corrupção que existiu no nosso país. E foi por isso que nós lutamos. Foi por isso que, em última análise, a gente foi para as ruas. É para fazer com que cada centavo de quem paga imposto chegue onde beneficia as parcelas mais necessitadas da população. E é isso que a gente não pode deixar morrer. Hoje, a gente tem a chance de pegar toda aquela indignação que a gente tinha durante as manifestações, durante aquele período, de passar o Brasil a limpo e escolher deputados comprometidos. A gente dizer um não ao PT e aos partidos do Centrão todos que estiveram envolvidos nisso e que estão voltando com força graças ao fundo eleitoral nesse pleito de 2022. A hora de a gente escolher os nossos congressistas é agora. E são eles que serão determinantes se a gente vai para um caminho de combater a corrupção, de fiscalizar as estatais, privatizar, ver onde estão os ilícitos, ou no caminho de deixar tudo como está, do toma lá da cá, de ceder estatais para cada partido, de lotear o governo e manter a corrupção endêmica, a corrupção generalizada que acontece no nosso país. A escolha de cada um de nós hoje é que vai determinar o futuro, nos próximos 4 anos, o futuro dos nossos filhos e netos. Hoje, quando eu vejo o Congresso reverter toda a história, recontar a história, libertar os bandidos e os mesmos estarem de volta à cena política, isso consegue me indignar ainda mais, mas me fez compreender que a mudança está em Brasília, está em não deixar esses caras voltarem para lá e impedirem que a gente os fiscalize, que a gente combata realmente esses ilícitos que existem no país. Hoje minha indignação me leva a estar largando a minha vida como médico e candidatando a deputado federal. Porque hoje é o caminho que eu vejo para não deixar a esperança de termos o fim do foro privilegiado, prisão em segunda instância, liberdade para as instituições fiscalizarem os atos públicos. Tudo isso passa por termos representantes no Congresso Federal. E é hoje, como eu vejo a forma que eu posso ajudar, tirando um tempo com a minha família, tirando um tempo da minha atividade como médico, mas que eu sei que vai dar frutos e depende de mim, mas depende também de cada um de nós. Porque eu não acredito que o povo brasileiro desistiu do Brasil. Nós somos um povo aguerrido, com esperança, que trabalha. É claro que todo mundo, quando sofre um baque, tende a se esconder um pouco, mas a chama está ali presente. Eu tenho certeza que se essa chama acender de novo, o brasileiro não vai aceitar novamente que essa política arcaica retome o nosso país. Não é nada meu, não é nada meu, excelência eu não tenho nada, isso é tudo de amigos meus, como é que é? Não é nada meu, pelo senhor, não é nada meu,
Excelência eu não tenho nada. Isso é tudo de amigos meus. Oh, coitado.